Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo. Louvado seja o Senhor, que por sua graça nos dá condições de mais uma vez estarmos na presença dEle. Por mais que não possamos estar juntos nessa noite, nós estamos reunidos em espírito louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 1, do verso 28 ao 32. Eu estarei lendo e os irmãos, por favor, acompanhem onde estiverem. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esses éramos nós, antes de Jesus nos alcançar por sua graça. E assim permanecem aqueles que estão ainda distantes do Senhor. Que nessa noite nós possamos chegar a Deus em uma oração de confissão de pecados, reconhecendo que se não fosse pela graça do Senhor, o que seria de nós? Eu quero fazer com você essa oração nessa noite. Senhor, nós queremos nos achegar à Tua presença por meio do Teu Filho Jesus, reconhecendo, Senhor, que esta palavra representa exatamente aquilo que éramos antes do Teu Filho nos alcançar com a Sua graça. Senhor, perdoa os nossos pecados, tão grandes pecados que temos cometidos diante da Tua face, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque neste tempo em que estamos em casa, muitas vezes trocamos a leitura da Tua palavra e a oração por coisas, Senhor, que nos entretem, por entretenimento, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Temos falhado contigo neste tempo. Temos falhado em Te buscar. E nós pedimos a Tua misericórdia para com as nossas vidas. E nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Convido você, então, a entoar um outro cântico ao Senhor nessa noite. Bates na porta, gentilmente, eu vou me abrir para Ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Ó, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz Tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és o pão, Tu és meu alimento, Jesus, quero ser Teu lar, amado da minha alma, Jesus. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta, gentilmente, eu vou me abrir para Ti. Quero entregar-me totalmente.
ser teu lar, amado da minha alma, Jesus, meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus, quero ser teu lar, amado da minha alma, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir novamente a Sagrada Escritura no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo de número 31, do versículo 31 ao 34. Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar agora nosso irmão Valdeir a fazer uma oração de exaltação, de gratidão ao Senhor. Pai amado, nessa noite louvamos o Teu nome porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Relembrando, Senhor Deus, de quem éramos e de onde estávamos e como o Senhor, com Teu grande amor, nos resgatou, nos lavou, nos purificou e nos comprou com o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz, pela minha salvação, pela minha vida. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nos fez, Senhor Deus, herdeiros da Tua graça, da Tua misericórdia, e que o Senhor a cada dia tem nos dado esperança nos dias que se põem, Senhor Deus, que o Senhor nos põe de pé, Senhor Deus. Louvado seja o Seu nome, pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso somos e estamos alegres. Amém. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não e parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer, o Deus do impossível
sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Gostaria de convidá-lo, então, a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nessa noite nós faremos a leitura dos versículos 1 a 3. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. A palavra de Deus vai nos dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos orar? Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui em Teu nome, para a Tua glória, compartilhando a Tua santa palavra. Queremos pedir ao Senhor que a Tua palavra, Deus, encontre ouvidos, corações ávidos, sedentos, e que esse solo, Deus, fértil, possa germinar e render frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, se eu tivesse que ministrar uma palestra ou um estudo a respeito dos 5 pontos do calvinismo, a respeito do tulipe do calvinismo, e tivesse que me ater a um texto um pouco mais curto, certamente o texto que eu escolheria seria Efésios. Seria a carta de Paulo aos Efésios, principalmente nos seus 2 primeiros capítulos. Porque Paulo trata aqui, nesses 2 primeiros capítulos, a respeito de todos os 5 pontos do calvinismo. Ele expõe aqui de forma muito clara, muito nítida, os 5 pontos do calvinismo. Então, nós poderíamos nos ater apenas a esses 2 primeiros capítulos
para uma exposição a respeito dos pontos que regem a nossa doutrina, a síntese da nossa doutrina, que são os 5 pontos. Vejamos, no capítulo 1, dos versículos 1 a 4, Paulo vai tratar a respeito da eleição incondicional. No capítulo 2, no versículo 9, especialmente, a respeito da expiação limitada. Capítulo 2 ainda, no versículo 10, a respeito da perseverança dos santos. Ainda no capítulo 2, no versículo 4, tema da nossa mensagem da próxima semana, a respeito da graça irresistível. E aqui no capítulo 2, dos versículos 1 a 3, a respeito da depravação total. Paulo, então, vai abraçar todos esses pontos já no início da sua carta. Nós sabemos que Paulo escreveu a carta aos Efésios por volta do ano 60 até o ano 62. Nós sabemos que Paulo se encontrava preso em Roma, e nós sabemos que Paulo escreve essa carta aos Efésios não para tratar de algum problema, como era o caso, por exemplo, da carta aos Coríntios, da carta aos Gálatas, até mesmo da carta aos Romanos. Aqui não. Aqui Paulo não está tratando de nenhum problema que ocorre, que existe na igreja dos Efésios. Mas o objetivo de Paulo aqui, na carta aos Efésios, é demonstrar como nós somos ricos em Cristo, das bênçãos espirituais, das riquezas espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Então é disso que Paulo vai tratar aqui na sua carta aos Efésios. Irmãos, Éfeso era uma cidade idólatra, era uma cidade que a economia girava em torno da deusa Diana, do grande templo da deusa Diana, e das quinquilharias que eram vendidas ali, das lembranças que eram vendidas ali, dos apetrechos que eram vendidos ali e que se relacionavam então com a adoração a Diana. Se você voltar os seus olhos para Atos, capítulo 19, ou no versículo 27, você verá ali uma grande dissensão, uma grande confusão entre os apóstolos e os comerciantes que viviam do comércio às lembranças da deusa Diana. Demétrios vai ser citado ali. Em determinado momento ele diz, olha, essa doutrina que esses apóstolos estão trazendo a respeito do caminho, o evangelho, ali Jesus Cristo era chamado por eles de caminho. Então a doutrina que eles estão trazendo, o caminho que eles estão apresentando, está atrapalhando os nossos negócios. Nós vamos acabar quebrando dessa maneira. Nós vamos parar de vender os nossos objetos feitos especialmente de ouro e prata e que traziam então a lembrança da grande deusa dos Efésios, a deusa Diana. Pois bem, então Paulo escreve dentro desse contexto de idolatria a uma igreja que era, nesse momento da história, uma igreja firme, uma igreja que pregava o evangelho, uma igreja que estava firmada na doutrina dos apóstolos, e Paulo então vem, num primeiro momento, apresentar a eles de como nós somos ricos hoje por termos Jesus Cristo, pela graça ter nos alcançado, e num segundo momento, Paulo vai dizer de como essa bênção que chegou até nós, de como essa graça que chegou até nós, ela deve ser manifestada nos nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos, maridos, esposa, com os nossos servos, com os nossos senhores, nossos patrões. Mas hoje, irmãos, nós vamos nos ater aos versículos 1 a 3. Nós vamos trabalhar essa mensagem em 3 partes, porque o capítulo 2, dos versos 1 a 10, nos dá essa liberdade de dividirmos essa mensagem em três partes. Então, nós faremos isso nesses 3 domingos. A primeira parte, Paulo vai estar tratando de como nós éramos antes de sermos alcançados pela graça. Na segunda parte, a partir do versículo 4, Paulo vai tratar de como nós somos agora que fomos alcançados pela graça. E, finalmente, no terceiro bloco, a partir do versículo 7 ao verso 10, Paulo vai tratar de qual é o propósito de Deus ter nos alcançado. O que nós devemos fazer a partir de agora, uma vez que fomos, então, alcançados. Eu gostaria, então, de compartilhar com você esses 3 primeiros versos da Epístola de Paulo aos Romanos, para que nós possamos, então, entender, conhecer
a nossa real situação. Quem nós somos enquanto estamos afastados de Jesus Cristo. Vamos então mergulhar pelo texto, pelos versículos, e compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós nessa noite. Versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, talvez a melhor tradução aqui, a tradução que a NVI, a NVA, NVT e NVI já adotam, é de que esse versículo começaria no estando vós mortos. Seria a melhor tradução de acordo com o grego. Então, eu gostaria de pedir a você que, nesse primeiro momento, suprimisse o ele vos deu vida. Nós vamos começar, então, a partir do estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí eu gostaria de fazer, então, com você uma analogia. Imagine que você foi a um médico, mas não um médico comum, não um médico terreno. Você foi ao médico dos médicos. E esse médico dos médicos deu, então, o seu diagnóstico, o seu parecer a respeito de como você está espiritualmente. E Paulo vai dizer que todos os crentes de Éfeso, antes de serem alcançados pela graça, estavam mortos. Queridos, aqueles que ainda não foram alcançados pela graça, esse é o diagnóstico. Estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Então, todos nós, até sermos alcançados pela graça, até confessarmos o senhorio de Cristo, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Delitos aqui, para a toma do grego, significa transgressão, falta de cumprimento da lei, infração. Ou seja, nós estávamos mortos nessa condição, impossibilitados de fazermos o bem, impossibilitados de fazermos qualquer coisa que agradasse a Deus, mortos espiritualmente, alheios à vontade de Deus, alheios às suas leis, às suas ordenanças, totalmente, queridos, indiferentes, insensíveis àquilo que Deus quer para o homem. Nós podemos dizer aqui que a nossa condição era de totalmente alienados à vontade de Deus e àquilo que Deus nos concede por graça, que é o seu amor. Totalmente indiferentes a qualquer tipo de estímulo. Assim como uma pessoa que morreu fisicamente, biologicamente, ela não reage a nenhum tipo de estímulo, ela não tem nenhum tipo de atitude, ela está totalmente indiferente ao que está à sua volta. Assim também o ser humano, sem Cristo, está totalmente indiferente, alienado, alheio, impossibilitado de qualquer ato que o aproxime de Deus, de qualquer ato que o leve até Deus. A palavra amartia, que foi traduzida do grego como pecado, significa errar o alvo. E William Barclay vai dizer que, quando Paulo diz aqui que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós não estávamos aqui em uma ação de pecado, mas em uma condição de pecado, ou seja, não era apenas praticar um ato de pecado, mas era viver numa condição de pecado. Queridos, o pecado corrompeu a nossa imago Dei, a nossa imagem de Deus. O pecado fez com que a nossa semelhança perfeita de Jesus Cristo, imagem e semelhança de Jesus Cristo, como fomos criados, que ela se corrompesse. Então hoje nós somos apenas um retrato daquilo, nós somos um fantoche daquilo, um fantoche, nós somos uma marionete daquilo que fomos um dia. A nossa condição, então, enquanto afastados de Cristo, era de mortos, totalmente incapazes por nós mesmos de qualquer tipo de aproximação com Deus. Queridos, o que o próprio Paulo vai nos dizer em Romanos e que nós lemos na nossa liturgia, retrata bem qual é a condição de um homem sem Deus. Romanos, capítulo 1, versículos 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade,
sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é a condição de alguém que está apartado de Deus, afastado de Deus. E talvez você pense aí, agora me ouvindo, dizendo, mas eu não sou assim, eu não sou tão mal assim. Querido, você é assim. Essa é a sua natureza, é assim que você é. Nós, afastados de Deus, vivemos num estado de pecado, num estado de maldade tão grande que esses sentimentos, essas atitudes que nós vemos aqui narrada por Paulo em Romanos, em algum momento da nossa vida, ou em alguns momentos da nossa vida, elas se evidenciam, elas acontecem. São esses os delitos que Paulo trata no versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. São essas as nossas atitudes. E se nós não vivíamos totalmente mergulhados nessas atitudes, nós convivíamos com pessoas que faziam atos iguais ou piores do que esses e concordávamos com eles. Então, querido, não se trata apenas de realizar o pecado, não se trata apenas de uma ação, mas se trata de um estado, de uma condição. Então, naquela condição, nós éramos totalmente indiferentes à bondade de Deus, à misericórdia de Deus, não tínhamos nenhum interesse em Deus e não tínhamos nenhum interesse pelo seu Filho, Jesus Cristo. E porque não tínhamos nenhum interesse em Jesus Cristo, existia entre nós e Deus um abismo intransponível, um abismo que jamais nós conseguiríamos vencer. Mas Paulo continua, então, pelo versículo 12, falando a respeito de qual era a nossa condição. Versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Paulo vai novamente dizer que nós andávamos outrora nessa condição, segundo o curso desse mundo, segundo o sistema desse mundo. Quando nós vemos aqui o curso desse mundo, nós não estamos falando de planeta, nós estamos falando do sistema em que o mundo vive, a cosmovisão desse mundo. Paulo, então, vai dizer que os crentes de Éfeso andavam nessa toada, faziam parte desse sistema, concordavam e se amoldavam ao sistema do mundo. E qual é, querido, o sistema desse mundo? Qual é o modo qual é a cosmovisão desse mundo em que eu e você peregrinamos por esses dias, por agora? A cosmovisão, o curso desse mundo, é a visão do toma lá da cá, é a visão do levar vantagem em tudo, é a visão do antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro de todas as coisas. É a visão do hedonismo, nós devemos ter prazer em todas as coisas, nós devemos viver uma vida de prazer. É uma destruição dos valores familiares, dos valores éticos, dos valores morais, enfim, tudo isso que nós vemos nas novelas, que nós vemos nos filmes, que nós vemos na casa da nossa vizinha, que nós vemos, para tristeza nossa, dentro da nossa própria casa. Esse é o sistema do mundo que Paulo está citando aqui. Filipenses capítulo 2 vai dizer que nós vivemos em meio a uma geração pervertida e corrupta. Esse é o sistema do mundo. E nada mudou, queridos. Desde Gênesis, desde a queda, até os dias de hoje, e até que Jesus volte, esse será o sistema do mundo. Esse será o curso desse mundo. Era assim, por exemplo, quando Noé advertiu às pessoas que viviam com ele de que Deus havia se arrependido de ter feito a raça humana e de que acabaria com a raça humana. Imagine você como vivia aquele povo, ao ponto do texto dizer que Deus acabaria com toda aquela raça. Quando nós vamos para Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra, em Gênesis, capítulo 18, nós vamos ver Abraão orando a Deus para que Deus tivesse misericórdia das pessoas daquela cidade. E Abraão começa a sua oração dizendo: Deus, se tiver lá pelo menos 50 justos, o Senhor, por favor, teria misericórdia
Sodoma, Gomorra e das cidades circunvizinhas, e não destruiria aquela cidade, aquelas pessoas? E Deus, então, no primeiro momento, diz: tá, se tiver lá 50 justos, eu não destruo. Só que 50 justos naquela cidade era gente demais, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Então Abraão foi descendo, porque ele viu que ele começou num patamar muito alto, quem sabe 30, quem sabe 20, e a oração de Abraão vai terminar com: Senhor, se tiver lá pelo menos 10 justos, o Senhor poderia, por favor, poupar a cidade e não destruí-la? E Deus diz: ok, se tiver lá pelo menos 10 justos, eu não destruirei a cidade. Mas todos nós sabemos como essa história termina. Aquela cidade é destruída com fogo e enxofre, o que nos faz ter a convicção de que sequer 10 justos existiam ali, porque era uma geração totalmente, assim como Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses, pervertida e corrupta. Esse é o retrato da nossa geração. Esse é o retrato do sistema do mundo em que nós vivemos. E mais, Paulo vai dizer que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, ou seja, de Satanás e dos seus anjos. Nós andávamos segundo as normas dele, segundo as diretrizes dele, segundo as vontades dele, segundo as maquinações de Satanás, totalmente mortos para Deus, mas totalmente vivos e animados para as coisas do diabo. E por conta disso, e por conta dessa inclinação, por conta dessa submissão às coisas de Satanás, nós éramos inimigos de Deus, avessos a Deus, amigos de Satanás, inimigos de Deus, amigos do sistema do mundo, escravos do sistema do mundo e inimigos de Deus. Querido, a força ou as forças que dominam espiritualmente esse sistema em que nós vivemos são muito poderosas. Quando nós caminhamos um pouco mais e chegamos até Efésios, capítulo 6, no versículo 12, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra essas forças espirituais, porque uma batalha está sendo travada, irmãos, 24 horas por dia. Em todo o tempo existe uma batalha sendo travada no campo espiritual. E muitas vezes, nós perdemos essa batalha, porque muitas vezes nós amamos mais as trevas do que a luz. João vai dizer isso, que a luz chegou até nós, mas nós a rejeitamos, porque nós amávamos mais as trevas do que a luz. E por conta disso, vivemos sendo usados por Satanás, fazendo a sua vontade, nos deixando ser usado por ele, e nos amoldamos a isso. Andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, ou seja, amigos do inimigo de Deus. O diabo, vosso inimigo, ruge ao redor como leão, pronto a nos devorar, pronto a nos tragar. E muitas vezes, afastados de Cristo, ele nos tragou, nos humilhou, nos usou, fez conosco como se faz com uma marionete em um show de horrores. Fez conosco aquilo que ele bem queria, usou a nossa vida de acordo com o que ele bem quis fazer, para nos humilhar e humilhar outras pessoas que conosco conviviam. Queridos, o diabo é um inimigo invisível, mas real. Nós não devemos dar a ele um poder maior do que ele tem na verdade, mas nós também não podemos menosprezar o seu poder. Nós também não podemos fazer de conta que ele não existe. Então, enquanto afastados de Deus, enquanto mortos em nossos delitos e pecados, vivíamos correspondendo às expectativas de Satanás. Porque ele aguçava aquilo que havia de pior em nós, para que pudéssemos então pecar contra o Senhor, para que pudéssemos então nos afastar do Senhor, e para que o Senhor então pudesse nos peneirar, assim como fez a Pedro. A palavra do Senhor vai nos dizer que os amigos desse mundo
são inimigos de Deus. Tiago vai nos dizer isso no capítulo 4. Então, quando nós nos amoldamos a esse mundo, quando nós nos amoldamos ao sistema desse mundo, como nós andamos, assim como Paulo vai dizer aí, vivendo no curso desse mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar, nós nos fazemos inimigos de Deus. Nós nos tornamos, ou nós éramos, egoístas, rebeldes e imorais. A tal ponto éramos assim, e a tal ponto estávamos afastados de Deus, que a ira de Deus sobre nós revelava a sua justiça, a sua santidade e a sua pureza. Paulo vai dizer isso, que por conta dos nossos muito pecados, da quantidade de pecados em que vivíamos, Deus nos deixou então aos nossos próprios prazeres, às nossas próprias vontades. Nos afastamos de Deus a tal ponto que Deus nos deixou para lá. Sabe aquela expressão que a gente usa comumente, depois de insistir em alguma coisa, 1, 2, 10, 20 vezes, e num determinado momento a gente fala assim, quer saber de uma coisa? Larguei mão, deixei para lá. Foi o que Deus fez, segundo Romanos, com aqueles que caminhavam segundo o curso desse mundo, segundo aqueles que viviam se submetendo ao pecado, se rendendo ao pecado. E muitos, querido, muitos ainda não se aperceberam dessa verdade, ainda não se deram conta de que existe uma batalha sendo travada em todo o tempo no campo espiritual. E por conta disso, por não se aperceberem disso, por não darem atenção a isso, por não abrirem os ouvidos para as advertências que são feitas diariamente, eles se tornaram ou se acham, acreditam estar em um terreno neutro. Mas, amado, em meio a uma batalha espiritual, como a que nós vivemos, não há terreno neutro. Não há terreno neutro. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Sempre será assim. Ou você está caminhando com Deus, ou você é amigo de Deus em Cristo, ou você é inimigo de Deus. Quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Não existe muro nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual. Ou você está com Deus, ou você está nos braços de Satanás. Ou você está com Deus em Cristo, ou você está nos braços do capeta. Não existe meio termo, não existe zona neutra, não existe muro. Ou o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, ou as inclinações da carne, ou o príncipe da potestade do ar será o seu Senhor. E você, então, obviamente, por consequência, será escravo de Satanás. Essa era a nossa condição. Totalmente incapazes de buscar a Deus, de buscar a Cristo, de reconhecer o seu senhorio. E por conta disso, vivíamos dissolutamente, fazendo a vontade de Satanás, sem que percebêssemos. E ainda que não soubéssemos disso, estávamos totalmente alinhados e sintonizados com as suas sujidades. Amado, o texto vai dizer que ele, Satanás, atua nos filhos da desobediência, os filhos dos desobedientes, Adão e Eva. Herdamos até isso de nossos pais federais. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então herdamos de nossos primeiros pais a desobediência deles, a rebeldia deles contra Deus. Assim como o diabo se rebelou contra Deus, fez com que Adão e Eva se rebelassem contra Deus, e nós, como herdeiros federais de Adão e Eva, herdássemos também essa desobediência e essa rebeldia. É assim que nós vivíamos. É nessa toada que nós caminhávamos. Querido, o finalzinho aí do verso 2 vai dizer que que o príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência, age através dele. Ou seja, aqueles que não têm a Cristo, eles são usados, assim como eu disse, eles são fantoches, eles são marionetes na mão de Satanás, para alcançar os seus intentos malignos. E quais são os intentos malignos de Satanás? Para que Satanás existe? Para roubar, para matar e para destruir. Mas Paulo vai além, e no versículo 3 ele vai dizer: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo vai agora sair da terceira pessoa para a primeira pessoa. Ele dizia, ele vos deu vida, estando vós mortos, nos quais vocês andaram. E agora no versículo 3 ele vai se incluir, ele vai trazer para a primeira pessoa e dizer, todos nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo. Todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por isso éramos, por natureza, filhos da ira. As tentações da carne que Paulo vai citar aqui, querido, tentações que muitas vezes nós acabamos cedendo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quais são essas vontades? Do que Paulo está dizendo aqui exatamente? Quais eram essas vontades que nós fazíamos enquanto éramos usados por Satanás? Quais eram as vontades da carne, as inclinações da carne e dos pensamentos que Satanás nos movia, nos levava, nos usava para que nós dessemos então vazão a isso? São homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias, e por aí vai. Jesus vai dizer isso lá em Mateus capítulo 15. E mais uma vez eu chamo você à realidade, porque mais uma vez talvez você esteja pensando, mas eu não sou assim, eu não sou tão ruim assim, a minha natureza não é isso. E eu digo a você, sem Cristo nós somos exatamente assim. E para nossa tristeza e para nossa vergonha, mesmo com Cristo habitando em nós, e mesmo depois de confessarmos o senhorio de Cristo e nos rendermos a Cristo, mesmo depois de regenerados, ainda assim, grande parte desses pecados, dessas maldades, dessas sujidades ainda vivem dentro de nós. Querido, olhe para você mesmo. Faça uma autoavaliação. Faça como Davi. Lembra de Davi dizendo, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Então, olhe para você mesmo. Não sou eu que estou dizendo, não é Paulo que está dizendo, ou talvez eu esteja dizendo, Paulo esteja dizendo, mas olhe para você mesmo, olhe para o seu coração, olhe para as suas atitudes, olhe para aquilo que você faz, e pior do que isso, olhe para aquilo que você não faz. Mas tente se lembrar dos pensamentos que passaram na sua cabeça 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, ontem, uma semana atrás, e veja o potencial de maldade que existe dentro de você. Pensamentos que você não teria coragem de compartilhar com ninguém. Tamanha é a sua vergonha. Tamanhos são sujos, satânicos, os pensamentos que passam pela sua cabeça, pela minha cabeça, ainda afetados pela corrupção do pecado. Desejos, pensamentos, inclinações que estão de forma tão intrínseca, colada a nós, que nós não conseguimos nos desvencilhar delas. Por isso nós não conseguimos não pecar. Não posso não pecare. Nós estamos totalmente impossibilitados de não pecar. Nós podemos lutar contra o pecado, nós podemos resistir ao pecado, nós podemos minimizar a quantidade de pecados que cometemos, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, eliminar ainda o pecado da nossa vida. E por conta daquelas práticas, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, filhos da ira, apartados da graça de Deus. Uma vez que não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira. Só somos filhos de Deus quando cremos no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Então, quando cremos no Filho, somos adotados por Deus em Cristo. Mas até esse momento, nós somos filhos da ira. A todos quanto receberam Jesus, a esses foi dado serem chamados filhos de Deus, mas apenas a esses. E ou nós somos filhos, ou nós somos bastardos. E os bastardos estão sob a ira de Deus. Os bastardos estão vivendo sob a cultura desse mundo, sob o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Por isso nós roubamos, por isso nós matamos, por isso nós damos vazão aos nossos
prazeres, e por isso nós fazemos aquilo que a nossa natureza nos chama a fazer, porque a nossa natureza é essa. Salmo 51, verso 5 vai dizer: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu meus pais. Então, essa é a natureza humana. Nós nascemos em pecado por conta do pecado dos nossos primeiros pais. Nos evangelhos, enquanto Jesus andava pela terra, certa feita, Jesus fazendo milagres e pregando a respeito ali do reino de Deus, ele é rodeado por pessoas, e essas pessoas começam a elogiar Jesus e falar bem de Jesus, e aí o texto vai dizer que Jesus olhou para aquela multidão e não se empolgou, e não se animou muito, porque ele conhecia a natureza humana. Essa é a nossa natureza. Então a ira de Deus, ela se caracteriza pela morte espiritual, o estado em que nós estávamos aqui no versículo 1, a morte espiritual, o afastamento de Deus, o distanciamento de Deus, a impossibilidade de se chegar a Deus com as nossas próprias forças. Então estávamos, por natureza, voltando ao verso 3, dentro daquilo no qual nós nascemos, nós fomos lançados após o pecado dos nossos primeiros pais, nós estávamos então fazendo aquilo que desagrada a Deus. Então, amado, quando você for chamado de puro ouro de Ofir, quando você se encher de orgulho e vaidade, porque talvez alguém vai dizer que você tem um potencial enorme, que você é um semideus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, como tem ouvido alguns alguns pregadores aí dizerem, você se lembre sempre daquilo que Davi escreveu no Salmo 51. Lembre-se sempre que nós nascemos na iniquidade. Lembre-se sempre que a nossa natureza primária, antes de Cristo, é aquilo que está lá em Romanos 1, do 28 ao 32. Porque sem Cristo, amados, a nossa condição é desesperadora. Sem Cristo, a condição da humanidade, a condição do ser humano sem Cristo é desesperadora, porque ele vive, caminha e se relaciona diariamente com essas sujidades, segundo o curso desse mundo, se amoldando a essa geração, a esse sistema, a esse conceito que o mundo nos apresenta. Uma geração, segundo Filipenses, pervertida e corrupta. Então, querido, não é o meio em que nós vivemos, não é o fato de termos nascido e sido criados pobres ou ricos, não é o fato do nosso pai ou a nossa mãe ter esse ou esse tipo de atitude moral, ética. Não. Essa é a nossa natureza. Nós nascemos em pecado. Então não é o meio que faz o homem, nós nascemos assim. Nós fomos criados assim. E só Jesus pode transformar isso. Só Jesus pode mudar isso. Porque a nossa natureza é aprovar e praticar a prostituição, a impureza, a lascívia, os desejos malignos, a avareza, que é a idolatria, a ira, a indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Tudo isso Paulo vai falar em Colossenses 3. Sem Jesus Cristo, irmãos, que é a misericórdia de Deus para os que nele creem, nós já tínhamos sido consumidos. Nós estaríamos também abandonados a tudo isso que você leu aí nesses 3 primeiros capítulos de Efésios. Calvino escreve que a imagem de Deus ainda permanece no homem, mas que foi totalmente distorcida, desfigurada pelo pecado. Essa é a condição humana, totalmente dependente de Deus, totalmente corrompidos pelo pecado dos nossos primeiros pais. Corpo, mente, pensamento, totalmente corrompido pelo pecado dos nossos primeiros pais. Um coração duro, um coração de pedra, um coração que não consegue enxergar a bondade, a misericórdia e a graça do nosso Deus. Éramos assim, enquanto sem Cristo. Gostaria de concluir, então, irmãos, essa mensagem com 2 aplicações que o texto nos deixa de forma muito clara e que nos faz entender a nossa condição nesse mundo
sem Cristo, sem caminhar com Cristo. Essa é a condição de quem não tem a Jesus e que nos serve de alerta para que possamos conhecer nossa real situação diante de Deus e buscar desesperadamente a Jesus, porque só os doentes procuram médicos. Enquanto nós acharmos que somos perfeitos, que somos aceitos, viveremos na meritocracia. Que palavra difícil, que quebra línguas. O que quer dizer isso? Vivemos amparados nos nossos próprios méritos, achando que podemos alcançar a nossa justificação através das nossas boas obras. Então nós precisamos entender que essa é a natureza humana, que fomos criados assim não, mas que nos tornamos isso depois da queda dos nossos primeiros pais. Então por isso nós precisamos desesperadamente de Jesus Cristo, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se nós não soubermos isso, nós não procuraremos a cura, e a cura é Jesus Cristo. E a segunda aplicação é de que o mundo é um grande cemitério espiritual. Um grande cemitério espiritual. As pessoas estão vagando como zumbis, caminhando apressadamente para o inferno, apartadas de Deus. Um vale de ossos secos em cada esquina, em cada quadra. Quem se entrega aos prazeres, mesmo que vivo, está morto. Paulo vai escrever lá em Timóteo. Então, as pessoas que com as quais nós cruzamos pelas ruas da nossa cidade, pelas ruas do nosso bairro, essas pessoas que não têm Cristo, que ainda não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, elas estão, segundo a palavra de Deus, mortas em seus delitos e pecados, totalmente afastadas de Deus, da sua graça e da sua misericórdia, e afastadas por um abismo intransponível, a menos que elas reconheçam que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Cristo, e que só Jesus faz a ligação entre o homem totalmente caído, totalmente corrupto, totalmente pecador, a Deus totalmente santo, totalmente justo, totalmente bom. Só Jesus faz a ligação, Criador e criatura. Ele vos deu vida, porque nós estávamos mortos. Na próxima semana nós falaremos então dos versículos 4 a 6, em como se deu essa vida que Ele nos outorgou, que Ele nos cedeu, a justificação em Cristo que nos trouxe então vida, nos tirando desse estado de pecado, de morte e de delito no qual vivíamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos colocar mais uma vez nosso coração, a nossa vida diante de Deus, pedindo a Ele que seja compassivo, longânimo para conosco. Senhor, nós queremos agradecer, porque mais uma vez a Tua palavra foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos mais uma vez agradecer, porque reconhecemos que estávamos, Deus, mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Eu conheço, Deus, o meu coração. Cada um dos irmãos que me ouve nessa noite conhece o seu coração, conhece os seus desejos, as suas inclinações, e sabe como a mancha, a corrupção do pecado ainda deixou marcas profundas em cada um de nós. Imagine então, antes de Cristo, como éramos, as coisas que fazíamos, a maneira como vivíamos, totalmente entregues ao sistema desse mundo, ao príncipe da potestade do ar, ao curso desse mundo. Ó Pai, louvado seja Deus por Jesus Cristo, que nos chamou, que nos resgatou, que nos tirou desse lamaçal no qual nós nos encontrávamos totalmente atolados, inertes, totalmente sem condições de nos vermos livres. Mas Cristo, por sua graça e pelo sangue dele derramado na cruz, trouxe a nós, então, a sua justiça, trouxe a nós, então, a água da vida, o pão da vida, a luz que faltava a nós, totalmente imersos nas trevas. E por conta disso, então, fomos curados, fomos sarados, e hoje podemos, então, encontrar-nos cheios de vida. Louvado seja Deus por Jesus Cristo. Louvado seja Deus por tão grande salvação. Que o Senhor nos abençoe, Deus, nessa noite. Nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana de saúde, uma semana de boas notícias, e que a Tua graça, a Tua misericórdia alcance, Deus, aos nossos familiares, aos nossos amigos,
que ainda se encontram, ainda que talvez nem soubessem disso, mortos em seus delitos e em seus pecados. Se conosco, Deus, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com a esperança, aquele que nos estendeu a mão, aquele que morreu por nós, aquele que nos deu vida. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, uma boa noite a todos, uma boa semana a todos, e nós nos vemos, então, na quinta-feira, às 19h30, para mais um estudo doutrinário. Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus.